Agradecer também a presença dos colegas, professores, estudantes do curso de Filosofia e também dos estudantes do curso de Ciência da Computação do campus de Cascavel, que estão aí acompanhados pelo professor Ivonei Freitas da Silva, meu irmão, por sinal, está aí, camisa vermelha, né, participando então da abertura oficial das atividades deste projeto que está nascendo agora, né, um projeto recém-concebido, que é o programa QIASM, ou seja, um grupo de estudos certificado no CNPq via a UniOeste, que nasceu prioritariamente a partir de uma demanda que já vem sendo acalentada há algum tempo, oriunda de estudantes, alunos, especialmente aqui no curso de Filosofia, com quem eu tenho desenvolvido trabalhos de orientação, de pesquisa, junto especialmente ao programa PIBIC, e de fato nós decidimos, por que não, repensar a possibilidade, né, de um projeto dessa natureza, que nós pudéssemos também não só tornar esse grupo de estudos, né, um programa restrito, mas o mais amplo possível, no sentido de haver uma maior integração também com outras áreas do conhecimento, com outras perspectivas temáticas, com outros cursos na instituição e fora da instituição, no sentido de estabelecer uma integração maior com outras redes de pesquisa e institucionais, e vinculando também esse trabalho, obviamente, com a política, né, em termos de pós-graduação na área de filosofia, aqui no curso. Né? Nós temos hoje um programa de mestrado e doutorado em filosofia, a professora Esther, que está aqui na frente, né? Nós dois, de certo modo, né, estamos trabalhando juntos já há algum tempo, aí à frente da coordenação do programa, deste projeto. Ficamos sabendo também, queremos desde já parabenizar e congratular o curso de Ciência da Computação, porque a CAPES recém recomendou, né, a abertura do programa de mestrado na área. Então é realmente uma ocasião de grata alegria, né? A universidade está sendo contemplada, brindada com mais um programa de pós-graduação. Eu gostaria rapidamente de falar um pouco sobre o espírito, né, que anima este projeto recém-inaugurado, e porque alguns já até se encontrando aí pelos corredores e perguntaram por que quiasma, né? Na verdade, quiasma é uma expressão de origem grega e que remete à ideia de cruzamento, entrelaçamento. Os biólogos no século XVII e século XVIII se reapropriam desta noção, deste conceito, para pensar fundamentalmente o cruzamento que se dá a partir da formação de genes, né? O cruzamento entre as células. E um pensador francês contemporâneo, chamado Merleau-Ponty, ele, por sua vez, se reapropria deste conceito, dessa categoria, para pensar, digamos assim, a dimensão de indivisão nossa com o mundo, com as coisas, com a natureza, né? A relação, portanto, primordial, originária entre o homem e a natureza, o homem e o mundo. Mas mais que isso, Merleau-Ponty também é um autor, a exemplo de tantos outros, como Foucault, Deleuze, né? Outros importantes pensadores que marcaram, sobretudo, aí, né, o cenário das ideias na virada do século passado, né, primeira metade, segunda metade do século. É um autor que tem assim, toda uma larga produção voltada também para um debate mais de cunho multidisciplinar, né, um debate mais transversal entre os diferentes saberes, as diferentes áreas do conhecimento, as diferentes disciplinas, a história, a antropologia, a psiquiatria, a neurologia, a linguística, a sociologia, a ciência política, mas também a arte, de um modo geral, né? Pensando aqui sobretudo a literatura, o teatro, a música, o cinema, e também uma relação muito próxima, né? Um debate muito assim fincado com a cibernética, com a técnica,
Por isso, então, o interesse de a gente tentar aqui uma aproximação com vocês aí da ciência da computação, para que vocês também nos ajudem a pensar, nós filósofos, um pouco, algumas questões oriundas, né, deste curioso fenômeno que nas últimas décadas, sobretudo, né, tem marcado assim, um lugar, uma presença, né, que é, de fato, a tecnologia, né? A presença da tecnologia cada vez mais crescente nos dias atuais. Como nós podemos pensar filosoficamente essa dimensão, a dimensão da técnica, né? E é nesse sentido, então, que a gente inaugura, principalmente aqui, o grupo, né? Traçando, digamos, este horizonte, essa perspectiva de trabalho, um trabalho mais, digamos, coletivo, né? Um trabalho mais amplo, de integração, de fato, né? Com outras redes de pesquisa, visando, portanto, com isso, estrategicamente pensar numa série de atividades, né? Então, a dinâmica dos nossos trabalhos aqui do grupo não consiste apenas em a gente apenas se reunir, né? Fazermos aqui apenas leitura dirigida de textos, conferências como a que estamos fazendo, né? Mas mais ainda do que isso, né? A gente pretende também trabalhar documentários, películas, filmes, inclusive oficinas de dança, né, que dentro da nossa programação já está prevista, já agora para o início do mês de julho, né, estará presente aqui a professora doutora Elísia Ferreira Cristina, que é de Cascavel, inclusive, e que estudou aqui, se formou em filosofia, fez mestrado, doutorado, e hoje ela atua na Bahia, né, junto à Universidade Federal do Recôncavo Baiano. E ela tem realizado ultimamente algumas experiências muito interessantes, procurando relacionar um pouco, né, o estilo da dança afro com algumas questões filosóficas, né? E ela se propôs estar aqui conosco, numa promoção conjunta com o Grupo PET também, do qual o professor Luciano, né, acaba de assumir a doutoria no lugar da professora Esther, né? Ela estará aqui durante 2 dias realizando uma oficina de dança com a gente, né? Então vamos preparando aí já o berimbau, né? O Adeilson, que vai estar por aí, que também é capoeirista, né? Vai estar aí participando, assessorando aí, né, essa oficina, esse trabalho. E vocês também, claro, estão convidados, né? E essa vai ser também uma das atividades que nós estaremos aqui, né, trabalhando. Bom, dito isso, eu gostaria então de apresentar o professor Ivanildo. Para quem é mais antigo aqui na casa, já o conhece, obviamente. O professor Ivanildo foi professor aqui conosco no curso de filosofia uns anos atrás, né? Já tivemos aqui, né, a oportunidade de realizar importantes projetos, importantes trabalhos. Depois de um certo tempo ele assumiu, né, a função magistério na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, foi coordenador do programa de pós-graduação lá em Fortaleza, curso de filosofia. Os familiares dele aqui da região, e está numa visita essa semana a cá, e aí então a gente decidiu unir o útil ao agradável, convidá-lo aqui para ter uma fala aqui conosco, né? Mais uma espécie de roda de conversa, um pouco sobre um tema bastante palpitante, né, que ele vem nos trazendo, exposto ali no painel, no cartaz, ideias para uma epistemologia da filosofia brasileira. É bom também dizer que o professor Ivanildo, atualmente, ele é um dos membros que compõem a Comissão Diária de Filosofia na CAPES. Então, também, ele está também aqui participando conosco também nessa condição de representante da CAPES, sobretudo representando a área. Nós já tivemos uma conversa antes aqui na entrevista, né, um pouco tentando, de certo modo, aqui balizar um pouco o cenário hoje nacional, né, não só na CAPES, mas no sistema de graduação, de pós-graduação no país, em função também de toda essa conjuntura que a gente está atravessando neste momento. Então, Ivanildo, seja bem-vindo, né, sinta-se em casa, a Unesp sempre foi, continua e será aqui a sua casa, vai ser uma prata aqui da casa, e é uma alegria imensa por parte de todos nós tê-lo aqui. Boa tarde, Claudinei, boa tarde aos colegas, os amigos aqui presentes. De fato é uma satisfação, como já disse antes,
estar aqui em Toledo, aqui no Oeste, eu tenho assim, muitas boas recordações, né? O destino fez com que a gente fosse lá para o Nordeste, a gente está feliz lá, mas não esquece daqui, né? Do local que, de fato, eu sou daqui da região, né? Eu sou de Umuarama, nasci em Londrina, em Umuarama, a minha esposa de Alto Piquiri, então, de fato, é a lembrança que nós temos da infância, da juventude, do período de formação. Parabenizo o professor Claudinei por essa iniciativa, né, junto com o pessoal da computação, né, lá de Cascavel, da UniOeste também, né, a iniciativa desse projeto interdisciplinar, né, eu não vou falar de filosofia da tecnologia, né, mas a filosofia brasileira tem também essa característica interdisciplinar, né, assim, com a literatura, mas também com a ciência, né? Então, de fato, é algo que pode se encontrar depois, aí, né? Ou está começando já, né? Pode se encontrar também depois. Eu acho que pode ser, de fato, um ponto de partida. Espero que a reflexão aqui possa ajudar, né? Também nesse sentido. Bom, eu preparei um texto, mas eu vou tentar falar um pouco mais livremente, né? Para ficar como se fosse mais uma roda que não é, uma roda de conversa sobre esse tema, né? Que quando surgiu a oportunidade, eu converso com o Claudinei, aí eu pensei, bom, estava lá com as obras que são clássicas já de referência, né? A obra do João Cruz Costa, né? Da década de 50, a obra do Paulo Arantes, né? Do Departamento Francês do Ultramar, 94, o Antônio Paim também, porque lá eu estou trabalhando com a disciplina, né, Filosofia Brasileira, são as obras que a gente está utilizando, e agora, mais recentemente, a obra do Margucci, né, História da Filosofia no Período Colonial, e é publicada no ano passado, quer dizer, em 2017, né, do Ivan Domingues, que é a sua obra sobre a filosofia brasileira. Então, na verdade, sim, filosofia brasileira, quando eu estudei, acho que vocês também, a gente quase não falava, né? Na verdade, eu fiz o curso, era opcional também na graduação, mas, assim, muito limitada a discussão, né? E, de fato, também, eu sempre tive uma vontade de pensar, pesquisar a área, né? A área de filosofia brasileira, mas, assim, a área, as referências que a gente tinha, não era assim muito, a gente não se entusiasmava muito, né? Porque era um grupo assim politicamente, posso dizer da minha parte, não tinha muita simpatia, né? Então a gente evitava essa discussão já para evitar esse, acho que o Gambino pode dizer algo a respeito, né? Mas aí depois, eu acho que agora com o texto do Margucci, o texto do Ivan Domingues, né? A gente tem uma possibilidade de discutir isso na academia, né? Eu acho que é uma discussão que temos que fazer, né, a respeito disso. Infelizmente, na Ampof a gente não tem nenhum GT de filosofia brasileira, que todos nós estamos envolvidos com nossos GTs e a gente não tem possibilidade ninguém tomou iniciativa, né? A Romana comentou isso, não sei se o Margucci também deve estar, não sei até que ponto ele está interessado nisso, mas seria interessante a Ampof também ter esse trabalho, criar um GT de filosofia brasileira, né? Eu estou começando agora, né? Em 2012 eu estive lá em Lisboa, estava contando, e lá eu comecei a estudar um pouco essa tradição mais portuguesa, né? E depois a criação da disciplina lá em Fortaleza, coincidiu com a publicação da obra do Margucci, então me ajudou muito, principalmente no caso do período colonial, né? E agora a obra do Ivan Domingues, né? Então, a discussão, de fato, se ampliou, né? Então, a princípio eu tinha um receio de trabalhar do ponto de vista mais sistemático, eu estava mais com a leitura mais voltada ao sebastianismo, esse lado mais messiânico, né? Que vem o Padre Antônio Vieira, o Ariano Suassuna, né? As experiências que ele teve aqui de Canudos, né? Então, eu estava explorando mais essa área, mas aí, com o tempo, fui lendo e agora me sinto um pouco mais não tenho ainda publicações, ainda pretendo agora começar, inclusive a minha ideia é fazer dessa fala aqui depois um artigo, né,
talvez até com contribuição de vocês, né? Tentando pensar algo mais sistemático a respeito disso, né? Então, é o que eu vou tentar colocar aqui, né? A gente pensou, então, ideias para a epistemologia da filosofia brasileira, a partir dessas obras clássicas, tendo presentes 4 ideias, né? Seria a filosofia brasileira como não filosofia, a filosofia brasileira como história da filosofia, a filosofia brasileira como metafilosofia e a filosofia brasileira como pressuposto, né? Foi assim que eu pensei. E vamos ver então a primeira parte aqui, que seria a filosofia brasileira como não filosofia. Então, o texto tem, a fala vai ter 4 partes, né? A filosofia brasileira como não filosofia. Vou começar por aí, né? De fato, é o que se diz, né? É o que se dizia, né? Que o Brasil não tem filosofia. Então, essa é a tese que se coloca, né? Que não tem filosofia. Por exemplo, em relação à colônia, muito mais, né? Então, por exemplo, a gente tem um texto já do Silvio Romero, né, no final da década do século XIX, publicado o primeiro livro de história da filosofia no Brasil, né, um livro de 1856, né, e ele abandona já nesse texto a colônia. Ele diz que não tem nada, né, autores como Hume, Descartes, Condillac, Locke, Berkeley, quer dizer, não teve nenhuma influência no Brasil nesse período da colônia, e também nem em Portugal, né? Porque o Portugal, a metrópole, né? O Brasil dependia diretamente, né? Esses autores também no século XVII não tinha espaço, só lá para meados do século XVIII, né? Que aí em Portugal esses pensamentos vai ter início lá, né? A abertura, né? aos estrangeiros, né? Em Portugal, e aí no século XIX no Brasil que vai começar a falar, né? De Kant, de Descartes, né? Então, assim, o Silvio Romero, colocando isso como referência, né, no final do século XIX, ele, de fato, na colônia, ele não trata na sua obra, quer dizer, não considera nada, né? Do século XIX, na obra, ele trata de 10 autores, desqualifica todos, né? E com exceção do Tobias Barreto, que ele leva mais, amigo dele, né, leva mais em consideração. Então, e ele tem uma tese que aí vai ficar como referência, que aí eu vou ler de vez em quando citar, porque eu acho importante pedaços, enxertos de algumas ideias desses autores, né, que a gente vai passando aqui. Então ele diz, o Silvio Romero nesse texto, né? A história do desenvolvimento espiritual no Brasil tem uma lacuna a considerar: a falta de seriação nas ideias, a ausência de uma genética. Por outros termos, entre nós, um autor não procede de outro. Um sistema não é uma consequência de algum que o precedeu. Então, segundo ele, e é o que vai ser confirmado depois, não existe continuidade na filosofia brasileira, entre os autores brasileiros. Tudo aqui acontece de forma quase arbitrária, meio por acaso, né? Eles citam, por exemplo, sobre o positivismo, né? Aí alguém se tornou positivista no Brasil porque encontrou um livro do Augusto Conte e passou a ler, e aí se tornou positivista. O Cruz Costa narra isso no seu livro, né? Se tivesse encontrado o livro do Kant, seria kantiano, né? Então, assim, a gente não tem aquela história da corrida, né? Um passar o bastão para o outro. A gente não tem isso, não tem seriação, não tem continuidade. As decisões filosóficas, eu acho que até hoje, são assim meio por acaso. O aluno entra no curso de filosofia, aparece a oportunidade de uma bolsa daquele professor que ele gosta, acha simpático, né? E aí passa a estudar aquele autor, né? Começa na graduação, no mestrado, no doutorado. Mas assim, foi uma decisão, quer dizer, uma decisão com base, digamos assim, numa ontologia da realidade, o que de fato representa, né? De fato, assim, uma experiência filosófica já aceita pela comunidade, né? Então, parece que ainda não, né? Então, parece de fato que essa tese do Silvio Romero, que não há seriação, que não há continuidade, que ele constata no século XIX, com os autores que ele estuda, começando pelo Monte Alverne, que foi um dos primeiros ali que se abriu para a França, né? Depois veio o Gonçalo de Magalhães, e aí depois vai para o Tobias Barreto, ou seja, ele diz, não tem continuidade, né? Então, essa tese do Silvio Romero já de fato vai ficar como referência para a filosofia no Brasil. Não há continuidade. Não, depois, eu vou até falar, mas eu vou adiantar, né? O Bento Prado Júnior, em um artigo em 69, publicado primeiro em italiano,
ele vai pegar um conceito que vem do Antônio Cândido para a literatura, que é a distinção entre manifestação, no caso do Antônio Cândido, manifestação literárias e sistemas literários, né? Então, para o Antônio Cândido, está logo na introdução do livro dele, Informação da Literatura no Brasil, sistema literário no Brasil passou a ter só a partir de 1750, do século XVIII, com os árcades mineiros. Antes, teve apenas manifestações. O Bento Prado Júnior vai pegar isso e vai colocar, olha, isso na filosofia a gente não tem ainda sistema, só temos manifestações filosóficas, né? Não temos sistema. Então, o Bento Prado Júnior, na década de 60, confirma a tese do Silvio Romero, que tinha colocado lá no final do século XIX. No Brasil não tem sistema filosófico, apenas manifestações filosóficas, né? Continuando ainda, no começo do século XX, você tem um outro autor importante, que é o padre Leonel Franca, que vai publicar um livro, Noções da História da Filosofia, e no final ele vai fazer um livro sobre a história da filosofia, né? No final vai ter um apêndice sobre a filosofia no Brasil. E ele vai chegar também a essa constatação, né? Eu vou dizer que o que está aqui, né? O que ele diz, né? O que para logo se nota na generalidade dos escritos filosóficos brasileiros é a falta de originalidade. Não podemos ainda pleitear, como as grandes nações civilizadas, certa autonomia de pensamento. De novo e de nosso, bem pouco e bem mesquinho é o que podemos reclamar. Refletimos mais ou menos passivamente ideias alheias. Navegamos lentamente a reboque nas grandes esteiras abertas por outros navegantes. Reproduzimos na arena filosófica lutas estranhas e nelas combatemos com armas emprestadas. Não há, por isso, entre os pensadores que aqui se sucedem, continuação lógica de ideais, nem filiação genética de sistemas. Não temos escolas, não temos iniciadores que houvessem suscitado, ou por sequência de evolução, ou por contraste de reação, continuadores ou opositores, né? Então, o Leonel Franca, isso aqui, mais ou menos em 1920, né, diz que, olha, nós não temos um pensamento original. Na colônia ele nem fala, mas nem no século XIX também, né? O Leonel Franca vai levar um pouco em consideração Farias Brito, porque, devido à crítica ao positivismo feito por Farias Brito, ele era um pouco mais simpático, né? Então, confirmando essa tese também de que não há filosofia no Brasil, que o Ivan Domingos vai colocar como tese do Leonel Franca e Lima Vaz. Porque o Lima Vaz também vai fazer essa reflexão, né, continuando o Leonel Franca, e vai dizer, olha, na colônia você não teve filosofia brasileira. Por quê? Teve lá uma filosofia, mas que era em latim, que era a mesma filosofia, o aristotelismo conubicense, que era aplicado em todos os colégios jesuítas do mundo todo. Então não era filosofia brasileira, e era em latim, né? Então o máximo que pode interessar, isso é para a Companhia de Jesus, ou seja, para os jesuítas, não vai interessar no Brasil. Então a colônia ele já descarta o Lima Vaz. Ele vai começar, o Brasil começar a ter uma abertura, né, a partir de 1922, com a Semana de Arte Moderna, e depois com a criação da filosofia, do curso de filosofia da USP, na década de 30. Né? Aí sim que a gente vai começar a falar da filosofia brasileira, e depois, nos anos 60, aí já se consolida, né? Já, de fato, podemos dizer que tem uma filosofia brasileira. Para o Lima Vaz, para ter filosofia brasileira, tem que ter instituição, tem que ter universidade. Se você não tem universidade, não tem filosofia, né? Tudo bem que você teve no século XIX faculdades de direito onde se tinha um curso de filosofia, mas não era um curso de filosofia, né? Na colônia até teve, mas era em latim, então não era, se pode dizer que seria uma filosofia brasileira. Então, essa tese negativa de que não existe não filosofia é o que, de fato, está sendo confirmada por esses autores, né? Leonel Franca, antes Silvio Romero, Leonel Franca, Lima Vaz, de que, de fato, na colônia não teve, e nem no século XIX teve lá alguma coisa, uma manifestação filosófica, né? Mas, assim, não filosofia, não sistema filosófico propriamente dito. Depois, antes do Lima Vaz ainda, uma tese também importante que vai marcar principalmente aí no caso da USP, eu já falei da obra, e no caso é a obra do João Cruz Costa, né? O João Cruz Costa, ele a sua tese de doutorado, né, nos anos 50, ele vai publicar depois com alguma alteração em 1956,
o livro Contribuições para a História das Ideias no Brasil, acho que é mais ou menos isso, né? E o Cruz Costa, que vai ser aí o professor, depois que vem do Gianotti, né, o Bento Prado, o pessoal da década de 60, né? E é interessante que ele tem esse interesse pela filosofia brasileira, coisa que depois não vai ter, depois dele, mas nessa época ele teve. Né? E ele vai estudar então o pensamento filosófico, ele vai dar uma certa atenção à colônia, isso é interessante, o livro dele tem lá no início umas 30 páginas, o livro tem umas 500 páginas, né? Umas 30 páginas, 40 páginas sobre a colônia, e depois vai tratar muito do século XIX, principalmente o positivismo. Né? Mas aí qual vai ser a conclusão do Cruz Costa? Que de fato a gente não tem filosofia no Brasil. Ou seja, ele vai escrever um livro sobre filosofia no Brasil, de 500 páginas, e vai chegar a essa conclusão de que não existe filosofia no Brasil. Ele cita logo no início, logo na introdução, na verdade é epígrafe do seu livro, né? Quando eu falei início, é epígrafe, aquilo que está logo ali no início ali, um dito, uma frase que é o cearense, do Clóvis Bevilacqua, né? E aí o Bento Prado vai falar que todo o livro dele, na verdade, é uma glosa, um comentário dessa afirmação do Clóvis Bevilacqua, que é a seguinte, né? Se algum dia pudermos alcançar mais significativa produção filosófica, estou convencido de que ela não surgirá dos símbolos da metafísica. Né? Então, uma afirmação do Clóvis Bevilacqua, que é alguém ligado à filosofia do direito, foi o autor do Código Civil, né, que era um código válido até pouco tempo atrás, né, até o 2000. E essa afirmação de que o brasileiro, então, não teria aptidão para a metafísica, né, não teria capacidade para abstração, né, para a metafísica. E o Cruz Costa vai levar essa tese, essa afirmação, né, do Clóvis Bevilacqua a sério, e vai dizer de fato é isso. Né? Por quê? Porque o brasileiro, dada a sua influência lusitana, né, a influência portuguesa, ele é muito prático. O português é muito prático. Ele decidiu viajar ao mundo, conquistar o mundo, ele foi. Né? Ele adaptou lá o que tinha de instrumentos e foi, né? E saiu, né? Então, assim, ele é muito prático, ele não teria essa aptidão para abstração, como tem o francês, como tem o alemão, né? Então, no máximo, a gente estaria, assim, fadado a desenvolver um pensamento mais político, mais ético, né? Talvez ligado à ciência, né? Mas não à metafísica, não criar um sistema metafísico, né? Então, na sua análise, o Cruz Costa praticamente liquida essa possibilidade, né? Ou seja, ele confirma aquilo que o Clóvis Bevilacqua tinha dito no início do século XX, né? E isso, de fato, vai marcar muito a USP, né? Vai marcar muito os professores da USP, por quê? Se o Cruz Costa, que era a grande referência do pensamento brasileiro, disse que no Brasil você não teria que não teve filosofia e a gente teria dificuldades, né, para produzir um pensamento próprio, né? Então por que a gente vai se culpar de filosofia brasileira, né? Vamos nos voltar então para os estudos dos pensamentos dos pensadores estrangeiros, né? Franceses, alemães, né? Americanos, né? E assim por diante, né? Agora, filosofia brasileira como não filosofia, o que significa isso, né? Então aqui tem algo mais. Também, pelo menos é o que eu estou pensando, né? Que a filosofia brasileira poderia ser uma não filosofia. Ou seja, que a filosofia brasileira poderia ser uma reflexão a partir dessa não filosofia. Né? E isso é o que coloca o Bento Prado no seu artigo no final dos anos 60, publicado lá na Itália, primeiramente. Né? Ele vai dizer que no Brasil a reflexão filosófica tem que partir dessa ausência, dessa não filosofia. Né? Aqui está o Tarcísio, né, que conhece bem o Hegel, né? Ele cita aqui o voo famoso voo da coruja, a Minerva, né? Que lança voo ao entardecer, né? Mas no caso aqui no Brasil, lançaria voo ao amanhecer. Porque é o seguinte, o que a gente pode fazer é prospectar, né? Isso, lançar adiante, né? No futuro uma filosofia, já que nós não temos. Então nós temos que refletir sobre essa não filosofia para a partir daí pensar uma filosofia que ainda nós não temos, né? Então uma filosofia que nasceria no futuro a partir da compreensão dessa não filosofia, dessa ausência de filosofia, né?
Agora, o Bento Prado, ele fala um pouco do perigo, né, que tem de fato a partir dessa perspectiva. Porque você poderia um pouco assim romantizar, né, ou psicologizar, como de fato acontece, né? Dizer que o Brasil é o país do futuro, que a filosofia tem que representar o ser brasileiro, né? Então, o Bento Prado quer evitar isso, né, todo esse tipo de psicologismo, né? De naturalismo, né, que as belezas naturais do Brasil levariam. Isso pode servir para a literatura, como serve, né? Na literatura nós temos, né, um pensamento, o próprio Gonçalo de Magalhães e outros poetas que refletem a partir do Brasil, né, das belezas do Brasil, terra de palmeiras e tal, mas não serve para a filosofia. Então, de fato, nós temos um perigo aí, né, de a gente ficar um pouco esteticamente, né, como acontece na literatura, né, presos nesse país, né, no Brasil, né, nessa riqueza que nós temos, e produzir uma filosofia meio psicologista, né, com base ou naturalista no caso, mas também psicologista, tentando identificar o ser com o ser do Brasil e tal. Então, o Bento Prado, ele fala que tem um perigo para isso, mas assim, a realidade é essa, é da não filosofia, né, e que se nós queremos de fato pensar na filosofia no futuro, a gente tem que partir dessa situação, né? Então a não filosofia seria essa de fato a nossa realidade. Bom, já para concluir um pouco eu não sei quanto tempo a gente tem aqui, mas para essa primeira parte, né? Então assim, a partir do curso da USP, né, nos anos 60, a filosofia vai se espalhar no Brasil, né? Vão ser formados professores, o sistema de pós-graduação vai ser criado nos anos 70, né? E hoje a gente já tem, de fato, um sistema filosófico, e é o livro do Ivan Domingues que vai contar isso, né? Implantado no Brasil. Né? O Ivan Domingues ele vai pegar a questão da semiótica do Peirce, né? E vai adaptar, e um pouco também pegando o Antônio Cândido, e pegar assim, sistema autor, obra e público, né? Então, para você dizer que tem filosofia, tem que ter um autor, uma obra e um público. Na colônia, a gente teve outros autores, tivemos, a gente vai ver, o Margutti trabalhou isso, né? Obra, não se publicava livros no Brasil, né? Portugal não deixava, não tinha gráfica, não tinha editora, tinha que publicar lá, né? E depois trazer para o Brasil. Então, mas algumas obras foram publicadas, mas público quase nada. Porque né, em latim, né, 95% da população não sabia latim, aliás, nem sabia quase português, né, que se falava uma língua meio que não era o português, meio misturado. Né. Então, assim, na colônia teve, mas muito pouco. Né. No século XIX, teve obras, teve autores, mas o público também estava limitado. Então, o sistema autor, obra e público vai se dar a partir de 1960, que aí as obras vão ser publicadas, artigos vão começar a sair. Anos 70, por exemplo, lembra aquilo, a coleção dos pensadores, né? Então aí começa a coleção dos pensadores, e aí você cria um público filosófico impressionante, o pessoal ficava assim, Frege, por exemplo, né? Vende 100 mil exemplares do livro do Frege. Na França, né? E na Alemanha não tinha isso, né? Então, assim, impressionante o público pelos leitores, né? Pelo menos sucesso editorial, pelo menos, né? Então a gente poderia dizer então que já autor, obra e público estaria completo, né? Ou seja, e aí o Brasil passaria então a ter filosofia, né? A partir dos anos 60. A tese do Lima Vaz também seria confirmada. A gente precisa de universidade, agora já temos universidades, então o próprio Lima Vaz também ele chega a essa conclusão, não, a partir dos anos 60 a gente pode dizer que temos filosofia. Não antes, porque antes a gente não tinha universidade, não tinha público, não tinha autores, muito poucos, então, né? Só a partir dos anos 60. Bom, aí fica essa pergunta então. A gente, agora, podemos dizer que temos ou não filosofia? Né? Sim, aí eu coloquei sim, porque todos que desejam têm acesso à filosofia. Por enquanto, né? Eu coloquei inclusive no ensino médio, mas antes desse desastre aí, né? Que agora pode não ter novamente, mas vamos ter esperança, né? Então, a gente tem a filosofia no ensino médio e todos têm acesso, né? Aqueles que querem fazer curso, acho que tem condições de fazer, né? Então a filosofia está espalhada, né? Então isso podemos dizer que tem. O sistema de formação não para de produzir dissertações, vocês vão começar agora, né? E não para, né? É defesa de tese e aí não para. O sistema funciona, aí é por inércia, né? Teses, artigos, traduções, obras filosóficas,
temos isso já, né? São criadas constantemente revistas filosóficas, temos muitas revistas filosóficas, demais, bastante, para a pós-graduação, principalmente, mas também para alunos de graduação. E aí, aproveitando que o pessoal da computação, normalmente a gente critica que temos muita quantidade e e a quantidade não significa qualidade, né? De fato, mas eu tenho uma opinião muito pessoal, eu vou dizer, mas assim, isso de fato, eu acho que o pessoal não concorda muito. Eu sou mais a favor da quantidade do que qualidade, porque eu acho difícil classificar a qualidade, e eu penso aí na inteligência artificial que está reunindo informações, e a quantidade é importante. Nós temos que jogar informações que depois aí o sistema que vir depois vai decidir o que vale e não vale, mas eu acho que a gente tem pouco tempo e a gente de fato tem que fornecer, porque se a gente não fornecer, quem que vai fazer? Né? Que o sistema depois vai recolher isso como está recolhendo já, né? E está classificando, né? Então é importante que a gente publique sobre vários assuntos variados, né? Questões de gênero, raça e tal, porque tudo isso depois o sistema vai ter que resolver isso, né? Então a gente está abastecendo o sistema. Eu tenho essa, né? Entre a semântica e a sintaxe, eu fico com a sintaxe. O pessoal da filosofia não, que é mais a semântica, né? Mas eu fico com informação. Eu acho que depois isso é outro problema que vai se resolver depois. Até porque o que é qualidade? Quem vai classificar, né, o que é bom e o que não é? Né? Isso é com o tempo. É depois que você olha assim, ó, né? Então eu acho que eu não acho ruim ter muitas revistas, ter muitas teses, muitos artigos. Eu acho que a gente tem que abastecer o sistema, né? E é isso que está acontecendo. Tá, então, a ANPOF, né? Então aí quase 2.500 pessoas, 3.000 pessoas. Então, tem filosofia, quer dizer, o pessoal que vem do exterior, né, chega aqui, pô, né? Como é isso, né? 3.000 pessoas e duas, né? Então temos filosofia, né? Então agora, de fato, parece ser essa realidade. Bom, por outro lado, não temos. Por que não temos? Porque, como bem mostra o Ivan Domingues, o sistema está saturado. E a quantidade, de fato, está impedindo, a exigência de produção está impedindo a filosofia, né? Ele funciona no modus qualis, né? Por inércia, bloqueando inclusive o nascimento de uma autêntica filosofia brasileira. O sistema é necessário e insuficiente ao mesmo tempo. Desse modo, em certo sentido, pode-se dizer que a não filosofia ainda é uma realidade, né? Então, isso que o final do livro do Ivan Domingues fica nisso, né? Ou seja, nós temos um sistema funcionando, teses, publicações, revistas, artigos, traduções, só que a gente está cansado, quer dizer, está saturado, o sistema está... e aí não tem possibilidade de produzir uma filosofia autêntica, né? Porque cada um está preso no seu autor, está preso no seu trabalho e não tem como sair algo mais original disso, né? Então não temos nenhuma filosofia brasileira por culpa do próprio sistema, né? Temos comentário, teses, dissertações, traduções de obras clássicas, mas ainda não temos uma filosofia nacional capaz de rivalizar com as tradições americanas e europeias. Porque também a gente produz em português, né? E aí pouca gente lê. Nós temos aqui excelentes comentadores, né? O Claudinei, Merleau-Ponty, cada um produz a sua área, né? Hegel, Kant. Só que quem lê a gente fora, né? O pessoal não sabe português. Alguém se esforça, até ele se esforça para ler hoje, né? Então a gente, vai produzir em inglês? Bom, seria a solução. Mas produzir em inglês, aí vai ter o problema da colônia, que o Lima Vaz falou. Olha, se é em latim, se é em inglês, não é brasileiro. Quer dizer, então, nós estamos num impasse nisso, né? Então, é isso. Então, nós não temos nenhuma filosofia reconhecida, né? Até por conta disso, da produção e tal. Diante disso, podemos perguntar, será que vale a pena continuar com o sistema? Não seria melhor procurar uma filosofia brasileira em outros campos de atuação, por exemplo, na literatura e nas artes, como defende alguns, ou na ciência, né? Ou será necessário continuar a insistir na filosofia institucional para neutralizar definitivamente a não filosofia? Então, é isso. A não filosofia, de fato, ela foi neutralizada pelo sistema, em partes, mas continua, porque o próprio sistema impede a criação de uma filosofia autêntica, original, né? Porque o sistema quer produção, né? E aí ele acaba impedindo a produção original. Então a não filosofia ainda é uma realidade ainda, nesse sentido, né? Agora, como então superar essa não filosofia, né? E aí eu passaria então para a segunda ideia, porque na verdade essas ideias que eu estou pensando, que a gente está pensando,
elas não são independentes, né? Elas são dependentes, são interdependentes e são sobrepostas. Então, da não filosofia a gente passaria para a história da filosofia. A filosofia brasileira como história da filosofia, uma forma então de neutralizar a não filosofia, né? Isso aconteceu, por exemplo, lá na USP, né? O Paulo Alantes conta isso no seu livro, Departamento Francês de Ultramar. Ele fala da fundação do curso de filosofia, principalmente nos anos 60, mas ele tem uns capítulos sobre a fundação. E aí, quando teve um convênio do governo paulista, né, com o governo francês, que todo ano vinham 2 professores franceses, né, lá para a USP. O primeiro, que ninguém fala, ele não deixou nada, nenhuma história. O segundo foi o Jean Monguet. O Jean Monguet, que em 1934 veio lá nos navios, né, com seus... passou, acho que 2, 3 anos aí na USP. O Lévi-Strauss veio também, passou no campo da sociologia, mas logo depois foi lá para o Mato Grosso, né? O Jean Monguet, então, ele que vai ser um pouco responsável por se adotar a história da filosofia como estudos aqui no Brasil, né? Que a USP depois vai aperfeiçoar, né? Não foi ele que criou esse método, mas ele deu a possibilidade para ser criado depois, já em 1934. Por quê? Quando ele chegou, aí o Paulo Alantes conta isso, né? Os brasileiros, os alunos lá, eles, assim, era o chamado autodidatismo ainda, que era justamente essa acusação, porque não tinha curso de filosofia no Brasil, nunca teve. Então era gente interessada, mas assim, autodidata, né? O chamado filonoísmo, que é a admiração pelo estrangeiro, por coisas novas, né? Então diz que o Jean Monguet chegou e, assim, o pessoal queria sabia mais do que ele. Sobre a França, por exemplo, novidades e tal. Ele falou, mas que história é essa, né? Como é que tá todo mundo já, né? Por quê? Porque o pessoal queria saber só coisas novas, coisas novas. Aí ele falou, não é assim. Não é dessa forma que a gente vai criar escolas filosóficas aqui no Brasil. A gente vai ter que ler os clássicos, né? Aí então ele vai passar a ideia de estudar a história da filosofia, né? Ele vai ter uma interpretação muito particular daquela afirmação do Kant, né? Não se aprende filosofia, se aprende filosofar. Ele vai ter uma interpretação muito particular. Já que a gente não aprende filosofia, ele vai deixar o filosofar de lado e vai dizer, a gente tem que estudar filosofia, a gente tem que estudar a história da filosofia para aprender filosofia e depois, quem sabe, filosofar, mas, né, nós temos que estudar os clássicos. E aí ele vai fazer isso e que depois vai ser adotado, então, na USP, né, com Victor Goldschmidt, com Guerrero, né, o famoso método histórico estruturalista, né, o histórico lógico estruturalista, que não tem muito a ver com o estruturalismo francês, mas foi o nome que ficou. Por quê? Porque você teria que estudar os clássicos, estudar os textos filosóficos e se ater aos textos, à estrutura do texto, encontrar a estrutura lógica do texto. A verdade está no texto, né? Então, assim, estudar filosofias é ler os clássicos e interpretar, comentar, né, aquilo que está no texto ali, né, a estrutura do texto. O aspecto histórico não interessa, né? Então esse é o método. O histórico aí estaria fora, justamente. Até o Victor Goldschmidt disse que é importante. Ele diz assim, não é que ele descarta, ele diz que é importante. Mas assim, a filosofia está na estrutura do texto, né? E vai ser um método que vai ser adotado na USP nos anos 60, 70, até hoje, né? Quem estudou na USP, eu não estudei, mas quem estudou, acho que passou por esse método, né? Do estudo estrutural ali dos textos. E filosofar é você comentar o texto seguindo aquela estrutura lógica do texto. Por exemplo, meditações de Descartes, tem que seguir primeira meditação, segunda meditação, tem uma lógica, uma continuidade. Então, interpretar de acordo com essa estrutura que está ali, né? O Margutti, no livro dele sobre a colônia, tem aquela introdução inicial de 80 páginas, ele vai comentar, né? Ele vai dizer que esse método ele é bom, né? Inclusive foi um dos problemas do Cruz Costa, porque o Cruz Costa não adotou. Esse texto do Goldschmidt sobre o método foi uma conferência que o Goldschmidt que fez em 54, lá na Bélgica. O
Cruz Costa já tinha um conhecimento, mas ele não adota esse método, né? Ele é mais ensaísta, né? E aí, segundo o Barghouti, foi um dos problemas do Cruz Costa, porque que ele levou muito a sério a questão histórica. Por exemplo, a dependência, como eu falei, do Brasil em relação a Portugal e tal, ele acabou sobrepondo aos textos filosóficos, né, do século XIX, essa interpretação histórica. Isso que não levou a rejeitar a filosofia brasileira. Se o Cruz Costa tivesse adotado o método do Goldschmidt também, talvez ele poderia ter visto um valor no Gonçalo de Magalhães, no Tobias Barreto, tal, ali dos autores do século XIX. Ele não fez isso. Então o Barghouti lamenta isso, e segundo o Barghouti, o ideal então, porque o Barghouti aplicou esse método na colônia, o ideal é você ter um misto, né? Não ficar só na lógica do texto, estrutural, porque a história também é importante, mas também não ficar só no aspecto histórico, sobrepondo a interpretação lógica do texto. Então, o ideal é você juntar as duas coisas, né? Então, assim, a história da filosofia, né, o estudo da história da filosofia, mesmo sendo por essa forma lógica, né, acabou então fazendo com que o Brasil, né, abandonasse esse autodidatismo, né, ou esse e a gente tivesse de fato uma escola, né? A USP é importante porque ela criou uma escola de interpretação, formou professores, né? E nesse método, né, na história da filosofia, né? De fato, isso então trouxe então uma maturidade científica para a nossa filosofia que a gente não tinha os cursos, né? E não tinha um método que resolvesse o nosso problema. Então esse método uspiano acabou resolvendo esse problema do autodidatismo, do ensaísmo, né, que era próprio do século XIX, porém vai criar um outro problema também, né, aí que os próprios professores da USP, por exemplo, o Porchat, né, vai chegar a essa conclusão, né, de que a gente, o método acabou engessando, né, muito a filosofia, né, apenas se ater aos clássicos, e o problema ainda mais sério, que vai levar ao ceticismo do Porchat, né? Que é o conflito de filosofias, né? Porque, assim, o método foi adotado para a interpretação de autores, mas cada um foi se especializando nos seus autores. Então, para o Kant, um aplicou o Kant, outro a Hegel, sem se comunicar, né? E isso levou, então, e todo o Kant está correto, o Hegel está correto, Descartes está correto, Platão está correto, Aristóteles está correto, todo mundo está certo, e quem que está errado? Não sabemos. Porque todo mundo está certo, porque cada um está usando um método que é para encontrar um pensamento verdadeiro, de acordo com a estrutura lógica, e na verdade todos esses autores, eles têm uma estrutura lógica, todos estão corretos. E aí, os professores da USP, eles não deram o passo seguinte, que foi para ir para uma discussão de sistemas, para uma lógica de sistemas, uma lógica da filosofia. Eles não fizeram isso. E poderiam ter feito, porque o Guéroult, que é um dos iniciadores desse método, ele tem uma lógica de sistemas, a dialogemática, né? Uma filosofia da história da filosofia. O Guéroult tem isso, ele propõe isso. O Porchat não aceita, porque o Porchat vai dizer, mas uma lógica de sistemas filosóficos é uma filosofia. Se é uma filosofia particular. Vai levar ao mesmo problema de conflito, né? E aí o Porchat, ele vai para o ceticismo, vai dizer, olha, os textos assim são chocantes. Na verdade, eu não conheço muito Porchat, eu li agora, esse ano. A filosofia brasileira é muito ampla, gente. Demora a gente dar conta, né? Mas assim, ele vai dizer, estou abandonando o logos filosófico, é chocante. Ele que é um dos personagens mais modelo desse método uspiano, né? Estou abandonando o logos e tal. Ele vai para a filosofia da vida comum, né? Na verdade, não está abandonando, mas está dizendo, olha, a vida comum não está nesse sistema, não se encaixa nesse método, né? E tem um texto mais conhecido, que é um discurso dele aos estudantes de filosofia, né? É um texto do final da década de 90, é um texto belíssimo, né? Ele fala, olha, nós atrapalhamos vocês, né? Os estudantes entram com aquela vontade de filosofar, tal, e a gente diz, ó, não tem filosofia, vocês, né? Não tem que filosofar, tem que estudar os clássicos, tem que... Né? Então, aí o Paulo Arantes fala, quem sabe um dia, né, a gente se torna filósofo, brincando com os Giamotti e tal, que está dando esse passo, né, e tal. Então, assim, esses professores não deram esse passo para uma metafilosofia, para uma filosofia de sistemas, coisa que o próprio Guéroult faz. Então ficou isso,
na minha opinião, acabou confirmando novamente a antiga tese do Silvio Romero, de que não há seriação filosófica, ou seja, nós ainda estamos presos em bolhas, né? Então, em bolhas, dominamos o sistema, mas a gente não faz uma reflexão de sistemas, né? Isso a gente não... E aí, no caso do Porchat, levou o ceticismo, né? Normalmente a gente não se importa muito com isso, a gente fica só na nossa bolha e não se interessa muito, mas quem vai tentar furar isso, né, aí levou o ceticismo. Não, nenhuma filosofia é verdadeira, né? Se todos querem ser verdadeiros, você não tem como chegar numa verdade, nenhuma é verdadeira. Inclusive, eu acho que o Guerrero ainda, confesso, eu pretendo, né, ainda não aprofundei, mas eu acho interessante, mas o Porchat não aceita. Fica mais, porque o Goldschmidt não permite a lógica do sistema. Então, nesse ponto, eles ficaram mais com o Goldschmidt do que com o Guerrero, né? Então, assim, a história da filosofia acabou não neutralizando a não filosofia. Ela retornou novamente via ceticismo do Porchat, né? De certa forma, rompendo com esse método estruturalista. Porém, você tem outras experiências, né, sendo feitas, que eu acho que a gente pode agora falar de uma filosofia brasileira a partir da história da filosofia. O Margucci seria um exemplo disso, né? Então, ele, nesse ponto, ele teve muita coragem. Foi um projeto aprovado no CNPq, né? Como bolsista de produtividade sobre a filosofia na colônia. Ele teve 5 anos para fazer isso, cumpriu o projeto, né? E publicou seu livro, mostrando que tem uma filosofia na colônia, né? Então, lá tem o Padre João Vieira, tem a influência dos portugueses, dos jesuítas de Coimbra, tem os autores que produziram, tem uma filosofia. Ele vai mais além, ele procura a filosofia indigenista, né? Tentando pensar ali o que os tupinambás pensavam na época, usando de Viveros de Castro, por exemplo, né? Um autor que está na moda aí, né? Para entender a mentalidade, o pensamento indígena, né? Então, vai para a filosofia africana, né? Dos negros africanos, aqui no Brasil, a mistura que houve e tal. Então, assim, eu tenho confiança de que o Margucci, com o seu livro, né, levando a seriedade histórico-crítica, né, ou histórico-lógica, do método Spiano, né, apesar de não ser na USP, para a história da filosofia, fazendo esse misto, né, da lógica com a história, ele neutralizou um pouquinho a não filosofia na colônia, né? Eu acho que a gente pode dizer isso ainda agora, mas tem que esperar no século XIX e tal. Mas não é uma tese aceita ainda não. Eu vou até partilhar aqui, por exemplo, o nosso colega reitor da Federal da Bahia, o João Carlos, por conta do mestrado profissional, teve a abertura do curso lá em Curitiba esse ano, e eles estão convidando sempre alguém para dar palestra. Foi o João Carlos esse ano. Eu estava lá em Curitiba e ele diz assim, olha, ele adota mais a tese do Ivan Domingues, né? E ele diz, ó, filosofia só nas universidades, né? Então, de fato, confirma a tese do Lima Vaz, na opinião dele. A gente precisa das universidades para o curso de filosofia. E mais ainda, filosofia só tem 200 anos. Por quê? Porque a universidade só tem 200 anos, né? Que é a Universidade de Berlim, né? Então, ele começa com Fichte, né? Que é um dos primeiros discursos ali da criação da Universidade de Berlim, né? Que fica como modelo. Então, a filosofia só tem 200 anos, né? Bom, eu até ia perguntar sobre Platão, Aristóteles, Descartes, mas eu entendi que, na verdade, ele quis dizer o seguinte: a gente estuda esses autores que estão fora, né, que produziam fora da universidade, dentro da universidade. Então, para nós hoje, Platão, Aristóteles, Descartes, Montaigne, eles são autores estudados na universidade. Então, depende da universidade, né? Eu entendi pelo menos que seria isso, né? Até perguntei para ele sobre os blogs, tal, o pessoal que está produzindo filosofia de forma mais alternativa. Ele não acredita muito nisso não, ele acredita que de fato, ele é reitor, né? Então ele acredita que a filosofia depende ali da universidade. Né? Então, é isso. Então, a tese do Margucci, o trabalho do Margucci, quer dizer, na colônia eu acho que resolveu, né? Mas isso ainda não está muito claro ainda, porque o Ivan Domingues, com seu livro de 2017, né, contando aí a história da filosofia, né, ele vai novamente dizer, vai parte do princípio de que
a filosofia ela ainda não existe no Brasil, né? Então é algo que pode ter no futuro que a gente vai ver agora em sequência, né? Então, assim, a história da filosofia é importante para, de fato, os cursos da USP, que formou professores, o método, os livros que estão sendo publicados sobre a história da filosofia, né? O próprio livro do Antônio Paim também, né? Livros importantes, do Margucci, porém ainda não é suficiente para neutralizar a não-filosofia, né? Porque fica essa dúvida, a universidade ela é fundamental ou não? Eu tenho como, para mim, por isso eu estou mais próximo do Margucci nisso, porque na colônia você não teve universidade, obviamente, nem no século XIX, mas você tinha os colégios, né? Os colégios tinham filosofia, né? Tudo bem que a filosofia em latim, mas assim, era que nós temos poucos textos, né? Mas os jesuítas usavam o método da disputácio, aquele método medieval. Então tinha aula de manhã, aula à tarde e nos intervalos tinha disputa, né? E nessas disputas, obviamente, um pouco do ser brasileiro, acho que aparecia ali, impossível que não. E depois eles faziam também apresentações teatrais, era o método jesuítico, né? Apresentações teatrais, a comunidade participava. Então eu imagino que a filosofia na colônia não era só em latim, aquela coisa, eu acho que também tinha uma certa vivência da comunidade, alguma coisa devia ter, né? Então assim, a gente não tinha universidades, tínhamos os colégios em latim, mas alguma coisa devia surgir. O Padre Antônio Vieira escreveu em latim, mas escreveu em português, né? Escreveu em português. Então temos produção em língua portuguesa, né? Então, no século XIX, a faculdade de Direito, né? Então, produção em português público e tal. Então, assim, eu acho exagerada essa tese dizer que a filosofia depende de universidades. Eu acho que ela pode existir em colégios, pode existir em outras instituições, né? E quem sabe fora das instituições também. Eu não negaria isso, né? Nos blogs e tal, né? Então, eu acho um pouco radical a tese aí do colega do João Carlos e talvez do Ivan Domingues também dizer que a gente depende das universidades. Então, mas a história da filosofia é importante, né? A gente precisa do sistema, né? E de fato ele nos ajudou a criar uma seriedade, né? Mas talvez não seja suficiente. E aí a gente passaria para o outro ponto, não sei quanto tempo ainda, seria então a ideia da filosofia brasileira como metafilosofia. Então, assim, aquilo que os professores da USP não fizeram, né, que justamente é uma reflexão filosófica, dos sistemas filosóficos, não quiseram fazer isso. Podiam ter feito, mas não fizeram, né? O Ivan Domingues fez. Né? O Ivan Domingues, que é do FMG, publicou seu livro propondo aí uma meta-filosofia, né? E aí uma filosofia brasileira como meta-filosofia. Eu acho isso sensacional. Confesso que eu já pensava isso, mas não da forma que ele fez, por conta da lógica do Eric Weih, que eu estudei minha tese do Eric Weih, que é a lógica da filosofia, né? Então você tem uma lógica de posições filosóficas com base nos tipos ideais de Weber, e é o que o Ivan Domingues usa, são os tipos ideais de Weber. Então eu já tinha pensado nessa possibilidade, fiquei contente quando de fato foi confirmado pelo menos a tese, né? Então assim, para a metafilosofia, você não precisa ter filosofia brasileira. Você pode partir da não filosofia, quer dizer, refletir sobre a filosofia brasileira não implica necessariamente que você tenha uma filosofia brasileira. Podemos ter no futuro, mas isso não significa que a gente não possa pensar sobre ela, né? Sobre a ideia de filosofia brasileira, mais ou menos como uma ideia kantiana, né? Uma ideia, justamente, uma metafilosofia. Na verdade, o Ivan Domingues vai usar os tipos ideais, e aí a gente olhando bem, os tipos ideais já tinham sido utilizados já pelos sociólogos, já. Por exemplo, o homem cordial, né, que está ali no Sérgio Buarque de Holanda, é um tipo ideal do brasileiro, né? Eu acho que é um tipo ideal, né? O Raimundo Faoro, a ideia do patronato, né? Eu acho que também é um tipo ideal. Gilberto Freire, Casa Grande, Senzala, né? Então são tipos ideais, né, para se entender o Brasil, a história do Brasil, né? Na filosofia, o Margucci também utilizou. Na verdade, vocês já leram aquele contexto, o livro dele, na introdução, ele divide em 3 tipos de produções filosóficas no Brasil, né? O que ele chama a maioria, que seria os acadêmicos estrangeirados, que somos nós, né? Que estamos em universidades e produzimos filosofia dos outros, né? Comentando autores estrangeiros, é o grupo dominante. Ele diz que tem apoio na CAPES, depois de não sei o quê. Bom, quando entrou o Verso Rodrigues, eu fiquei preocupado, né? Agora acabou, né?
porque o Welles Rodrigues está no segundo grupo, né? Que é o dos acadêmicos que dizem que tem filosofia no Brasil. Porque esse primeiro grupo, eles não, a filosofia no Brasil, como diz na Itália, não te entra, né? Quer dizer, não interessa. Não interessa, porque o que importa são os comentários e tal, né? Esse seria o primeiro grupo, a maioria, 90% dos professores hoje estariam nesse primeiro grupo. Aí tem um pequeno grupo, né, que é o pessoal do Rio de Janeiro, Antônio Painha ali, tem o Cerqueira da Federal do Rio de Janeiro, que defende que existe uma filosofia brasileira, mas não tem também um pensamento original. Eles comentam autores brasileiros, eles também fazem exegese, mas em vez de fazer exegese de autores estrangeiros, fazem exegese de autores nacionais, Tobias Barreto, Gonçalo de Magalhães, então seria esse segundo grupo, que é um grupo pequeno e tal. Eles citam o Welles Rodrigues, né, que era um grupo meio desprezado pela CAPES, CNPq, depois, inclusive teve a nota do Margutti, vocês viram na ANPOF, né, uma nota sobre isso, né, porque entrou na história do Lima Vaz, né, que o Lima Vaz teria cerceado a produção de filosofia brasileira no Brasil, que teria feito um acordo com os militares, né, que o Lima Vaz teria ordenado a ação popular de baixar as armas, e eles teriam depois o patrocínio da CAPES, CNPq e tal, todo, né? E aí esse grupo que se ocupa de filosofia brasileira teria sido abandonado, né, que não foi verdade isso nunca, né? Então, o próprio Margutti coloca como exemplo, o meu projeto foi aprovado no CNPq, filosofia da Polônia e tal, né? Tem uma nota lá na página da ANPOF, né? Mas o Welles Rodrigues já foi embora também, já não interessa mais. Mas a gente ficou com receio porque o grupo está sendo menor, seria agora mais poderoso, né? E o terceiro grupo, que eles chamam de filósofos independentes, que estariam ali entre os diplomatas, que tem ali o Bonet, né? O pessoal ligado à literatura, os filósofos literatos. Tal. Então, no Brasil, nós temos 3 tipos de produção de filósofos, de produção filosófica. Os acadêmicos estrangeirados, a maioria, os acadêmicos que se ocupam de filosofia brasileira, fazendo exegese, e os independentes, literatos, tal, que não estariam na academia, não estão na academia, mas estão filosofando ou no Itamaraty, ou na literatura, né, etc. Então, ali também a gente tem esses tipos de ideais. O Antônio Paim também, ele cria também uns tipos de ideais, eu acho. Né? Ele diz, está na introdução também do seu livro, História das Ideias Filosóficas no Brasil, ele divide em três tipos, perspectivas, sistemas e problemas. Né? Então nós temos 2 perspectivas que seriam assim, eternas, né? Que não mudam. A perspectiva transcendente, Platão, Aristóteles, e a perspectiva transcendental, de Kant. Abaixo das perspectivas você tem os sistemas, que são construídos a partir de problemas, tendo como base essas 2 perspectivas. Né? E a filosofia nacional estaria ali no problema. Né? Então, os problemas do Brasil seriam problemas do homem, principalmente, né? Confirmando essa tese que no Brasil a gente não teria assim, metafísica, né? Então é um problema mais ético-político, a questão do homem, da liberdade, do uso da consciência. Seria criado um sistema com base na perspectiva. No caso, esse grupo que diz que existe a filosofia no Brasil, seria o culturalismo, né? Na linha neocantiana, teria começado com Tobias Barreto, que essa frase do Tobias Barreto eu não esqueço, sempre cito, né? Que ele a respeito, por exemplo, da escravidão, né? Porque se dizia que a escravidão no Brasil era natural, né? Então, algo que vem desde Aristóteles, é natural a escravidão. O Tobias Barreto fala, é natural, mas não é cultural. Quer dizer, a cultura está acima da natureza, né? Então, o culturalismo é uma corrente que vai culminar depois do Miguel Reale, com o dever ser e tal. Então, seria uma corrente filosófica no Brasil para esse pessoal que acredita que existe uma filosofia brasileira, né? Esse pessoal que seria um grupo minoritário, segundo o Margutti, né? Com a perspectiva transcendental, né? Então, numa linha kantiana. Você pode também ter uma filosofia brasileira, uma perspectiva transcendente também, eu acho. Tem um pensamento católico, do Jacques de Figueiredo, o Leonel Franca já citado, Amoroso Lima, né? Pensaram o Brasil, o homem no Brasil, a partir da perspectiva transcendente, metafísica, Deus, né? Em Portugal, por exemplo, predomina a perspectiva transcendente, né? Deus lá é um problema em Portugal ainda, para o Brasil já não é tanto, para Portugal sim. Então assim,
O Margutti vai criticar, não interessa muito, mas ele vai criticar o Antônio Paim, né? Mas pedimos ali esses tipos ideais também no Paim também, a perspectiva transcendente e a transcendental. Mas quem de fato vai fazer isso é o Ivan Domingues. Ivan Domingues, de fato, no seu livro de 600, 700 páginas, vai criar essa metafilosofia, que ele vai interpretar a história do Brasil a partir de 5 modelos ou tipos ideais. 5 modelos. O primeiro seria o clérigo colonial, para entender a colônia. O modelo seria o padre Vieira, o jesuíta Vieira, né? Que então pensa a partir da igreja, né? Esse seria então o modelo predominante da colônia, né? Onde a igreja dominava, a teologia dominava. Então esse foi o modelo da colônia, o clérigo colonial, o primeiro modelo. O segundo seria do século XIX, chamado diletante estrangeirado. Aí a filosofia no século XIX abandonou um pouco Portugal, mas se voltou para a França, filosofando a partir da França, né? Dizem que eles ficavam esperando ali, a gente espera, quando compra um livro, né, chegar, né, eles ficavam esperando os navios chegarem com os pacotes, os pacos, né, trazendo o material da Europa, né. Então, assim, filosofava o pessoal ali do litoral, né, vivia como caranguejo, andando de um lado para outro, você não ia para o interior, né, olhando para a Europa, para a França particularmente. Também para a Alemanha, Tobias Barreto, né, que aprendeu alemão, né, criou uma revista em alemão lá no interior de Pernambuco, né? Só ele sabia alemão, ele escrevia e lia, né? Porque ninguém... Mas assim, ou seja, esse ideal do estrangeiro, do século XIX, né? Seria o diletante estrangeirado, né? Isso vai começar a mudar só com Euclides da Cunha, né? Os sertões que vai chamar a atenção para o Brasil, né? Para o interior, e isso vai começar a mudar ali. Mas o século XIX foi totalmente estrangeirado, né? No caso, não era mais Portugal, mas era a França, Inglaterra e a Alemanha, né? Então, aí você tem o Tobias Barreto como exemplo disso, né? O filósofo que aprendeu alemão, escreveu em alemão, né? E eles comentavam autores assim que hoje ninguém lembra mais, né? O Noiré, por exemplo, que foi um professor de colégio na Alemanha, Noiré, pro Tobias Barreto era o sumo da filosofia, entendeu? Porque o monismo, né, que era a tese de Noiré, que era o sumo da filosofia. Hoje ninguém fala deles, né? Mas por quê? Porque tinha essa ideia de que o bom era aquilo que era novo, né? O próprio Farias Brito, né, que tem, por exemplo, o livro dele, O Mundo Interior, que ele comenta vários autores. Eles não comentam muito filosofia antiga, mas filosofia moderna, eles comentam Kant, Hegel e tal. Ele comentava Bergson, né? Em 1914, ele comentando um texto do Bergson de 1912, ou seja, assim, impressionante. Chegava, já liam e já comentavam, né? Então era esse o que se buscava, né? Então, de fato, por isso que eu volto a dizer, o método Spiano ajudou, de fato, a quebrar isso, né? Deu não, temos que estudar os clássicos, estudar a história, isso, de fato, ela é essencial. Então, seria o segundo modelo, o diletante estrangeirado. O terceiro modelo, o intelectual público, para o Ivan Domingues, né? O intelectual público seria um filósofo que, de fato, toma posição política, né? Ele cita o Euclides da Cunha, mas não é bem filósofo, mas a gente pode pensar, de fato, Marlene Chauí, né, como intelectual pública, né, defendendo aí o petismo, o Lula e Dilma, o Gianotti, né, do PSDB. Podemos pensar o Olavo de Carvalho com o Bolsonaro, né? É um intelectual público, você está defendendo, né? Está defendendo posições e tal. Então seria também uma figura ideal do pensamento no Brasil. O Lima Vaz, ele cita, o Lima Vaz de fato foi importante ali no início da resistência ao governo militar. Ele não se envolveu com a ação popular, o Lima Vaz era jesuíta, né? Mas os seus textos motivaram a ação católica, juventudes da época católica, né? A depois ir, inclusive, para a luta armada, né? Então, assim, não é que tem, veja bem, não é que o texto dele tem a ver com a luta armada, mas assim, houve, de fato, ele foi um ideólogo do grupo, mas não era para a luta armada, acabou indo depois, né? Mas assim, não é o que o Vélez Rodrigues diz. Mas assim, então seria o terceiro grupo, esse intelectual puro. O quarto seria o erudito, o scholar, né? O especialista. Essa é a maioria, são justamente os professores, né, nós, né, das universidades, que a gente, né, e os alunos também que leem, comentam, tal. Seria
esse é o grupo dominante, né? Então você tem o Porchat, Gianotti, né? E uma infinidade de professores especialistas no Brasil, né? Somos os especialistas. Esses seriam então o quarto modelo. E o quinto, que ele vai chamar de, que não existe ainda, que é o intelectual cosmopolita globalizado. O Ivan Domingues vai dizer que, de fato, nós estamos parados ali no escolar, no especialista, né? No erudito, no exegeta. Temos o intelectual público, temos, Mariano Chauí, Gianotti e tal, mas não temos ainda um filósofo brasileiro, não temos ainda. E quando surgir, ele vai ser, então, ele seria um intelectual cosmopolita, tipo John Rawls, Foucault, né? Habermas, né? Então aí a gente superaria, né, o próprio sistema, né, e teríamos o nosso filósofo original. Essa a tese do Ivan Domingues. Na verdade, eu tenho aqui uma conclusão sobre o Ivan Domingues, né, dizendo o seguinte, que ele, de fato, eu gosto dessa metafilosofia, eu acho que ela oferece muito mais do que aparenta o texto, porque na verdade a gente aprende com a forma, né? A gente precisa da forma. Então as ideias, mesmo que sejam tipos ideais, elas acabam ajudando, acabam formando, porque justamente para a gente se libertar, é pedagógico, para a gente se libertar desse psicologismo, do historicismo, do naturalismo, né? E uma filosofia, de fato, surgida a partir dessa reflexão, né, vai ser uma filosofia com base na própria filosofia mesmo, né? Sem ter essas misturas, né? Levando ao psicologismo, ao naturalismo ou historicismo. Então, assim, agora, é óbvio que a forma, ela não forma completamente apenas. Então, a não filosofia ainda é uma realidade, né? Tanto que o Ivan Domingues diz que nós não temos ainda uma filosofia brasileira, né? Então, isso seria para o futuro, esse filósofo cosmopolita. Bom, eu até tive a oportunidade de questionar o Ivan Domingues sobre isso, uma palestra lá em Fortaleza. Falei, escuta, tudo bem, globalizado, cosmopolita, o futuro, mas o Padre Vieira? O Padre Vieira lá na colônia, ele já era globalizado, ele já era cosmopolita, ele era exegeta também. O Padre Vieira foi para Portugal, era diplomata, viajou, foi para a Holanda, fez amizade com a Rainha Cristina, que estava em Lisboa. Ele andou o mundo na época, né? Ele concordou, já é globalizado. Então a figura do intelectual globalizado nós já tivemos, né? Na verdade, nós já tivemos. O Padre Vieira foi um, né? E, então, assim, eu acho um exagero, né, projetar só para o futuro, sendo que nós já temos. E aí, então, eu coloquei esse último ponto, que seria, então, a filosofia brasileira como pressuposto, né? Como pressuposto, né? Ou seja, nós fazemos filosofia no Brasil, né? E aí eu acho que a gente já tem que pressupor que essa filosofia que nós fazemos no Brasil já é uma filosofia brasileira, né? Então tem toda essa ideia, né, de que não, acho que não precisa não, está acabando aqui, que o pessoal fala assim, nós temos filosofia no Brasil e não do Brasil. Então fica essa discussão, né? O próprio Antônio Paim, que defende uma filosofia brasileira, o livro dele é História das Ideias Filosóficas no Brasil. Ele mesmo teve coragem de dizer que tem a filosofia do Brasil. O Ivan Domingues vai ficar no do. Ele vai dizer que é no e é do, é no barra do, né? O Margutti vai dizer, não, é do, né? Tudo bem, né? É do Brasil. Não adianta você falar que é no. O Margutti, vou ler aqui o que o Margutti diz a respeito, só para a gente ir já para a conclusão, né? Ele fala isso no seu livro, então, História da Filosofia do Brasil. Optamos por dar ao presente livro o título História da Filosofia do Brasil. O Margutti coloca do Brasil. Os títulos até agora utilizados pelos nossos historiadores em geral fazem mais modestamente menção não à história da filosofia, mas à história das ideias filosóficas. Além disso, essas ideias filosóficas não são do Brasil, mas estão no Brasil. Quando esses autores adotam a expressão história da filosofia, ela não é do Brasil, mas acontece no Brasil. A expressão filosofia brasileira não envolve uma contradictio in terminis, em que filosofia teria a ver com o universal e brasileira teria a ver com o particular. Porque esse é o principal problema. Como você teria uma filosofia brasileira dentro de uma filosofia que é universal, né? Acreditamos, diz o Margutti, acreditamos ser possível falar da filosofia brasileira do mesmo modo que falamos da filosofia francesa ou da filosofia italiana. Quando usamos essas expressões, estamos nos referindo à filosofia tal como praticada nesses países, sem que a referência a elementos particulares implique necessariamente o abandono ou a perda da dimensão universal, né?
Então, filosofia do Brasil não significa que ela seja só particular, ela é particular e universal. É essa que é a ideia. Aí eu vou só concluir então com o texto, só mais meia página para a gente terminar. Então, na esteira de Margutti, acreditamos também que a expressão filosofia brasileira ou filosofia do Brasil pode ser utilizada sem prejuízo para a filosofia universal. Por que então não podemos considerá-la como pressuposto? Né? Interpretamos Kant no Brasil, interpretamos Fichte, interpretamos Hegel, né? Só que interpretamos em português, né? E mesmo que seja em inglês, a gente não fala inglês como natural da Inglaterra, ou como um americano, ou como um australiano. A gente fala com a nossa, a não ser que você esteja há muito tempo lá, mas você fala com uma estrutura ainda da língua portuguesa, né? Então, assim, tem alguma coisa de brasileiro ali, né? Então, é uma interpretação kantiana brasileira, a interpretação hegeliana brasileira. Eu acho que a gente poderia dizer isso sem problema, né? Então, por que não podemos dizer que é um pressuposto? Segundo Hegel, como sabemos, não existe uma introdução à filosofia. Uma introdução à filosofia já é filosofia, faz parte do sistema. Por isso, aí eu estou dizendo, né? Tenho minhas dúvidas em relação à distinção entre manifestações e sistema, adotada por Bento Prado Júnior, Ivan Domingues e tantos outros. Uma manifestação filosófica já é sistemática per si. Ela representa um mundo, um modo de ver a realidade. A filosofia na colônia fez parte do sistema de ensino colonial implantado pelos jesuítas. Se não é propriamente brasileira, pelo fato de ser em latim e aplicado ao mesmo tempo em todos os colégios jesuítas do mundo, nem por isso deixa de ser brasileira, segundo as particularidades próprias da terra brasilis. O ethos cultural brasileiro é formado nesse período, inclusive com a participação dos colégios e da filosofia ensinada aqui. Não dá para separar a filosofia ensinada na colônia da formação do ser brasileiro. A filosofia é, portanto, sempre sistemática, envolvendo não apenas regras lógicas do sistema, mas também o ethos cultural, no caso, o modo de ser e de pensar brasileiros. Além das aulas propriamente ditas, junto com as famosas disputácios, a pedagogia dos jesuítas envolvia apresentações culturais, como teatro, músicas, com a participação das comunidades. Podemos pensar também nos sermões do Padre Vieira. Se não são fundamentalmente filosóficos, não se pode negar que tem importantes reflexões filosóficas, como o sermão da Sexagésima. Fernando Pessoa, ao chamar Padre Vieira de imperador da língua portuguesa, indica perfeitamente que não dá para separar o modo de pensar de Vieira do ser português e brasileiro. Por isso, a filosofia produzida no Brasil, mesmo sendo comentários de autores estrangeiros, é sempre filosofia do Brasil. Faz parte da história filosófica do Brasil. Podemos pensar, por exemplo, as particularidades da recepção kantiana e hegeliana no Brasil, como colaboração específica do Brasil para as interpretações kantianas e hegelianas universais. O mesmo pode ser dito de Marx, né? Aliás, o pessoal da USP fez isso, né? Eles mesmo seguindo o método lógico e tal, o Janosch criou lá um grupo de estudos para interpretar o Capital. Por que eles fizeram isso? Porque Marx era importante para a realidade do Brasil nos anos 60, né? Mesmo aquele texto do Wittgenstein, a apresentação do mundo, que é quase intragável, né, de se ler, do Janosch, no início ele fala que fez isso motivado por questões do Brasil. Então, assim, a gente tem essas motivações, não dá para se negar. Obviamente, isso não pode ser a razão principal, senão a gente cai no psicologismo, cai no esteticismo e tal. Mas não podemos abandonar, rejeitar, né? Porque isso faz parte do nosso ethos cultural, né? Então, filosofias produzidas aqui sobre Nietzsche, sobre Heidegger, sobre Marx, têm características brasileiras, eu acredito nisso, né? O particular não nega o universal. Por ser um modo de pensar sistemático, ele envolve necessariamente o universal, sem prejuízo do particular. É isso. Tá? Obrigado.